uma breve história do sistema financeiro. O sistema financeiro nunca foi perfeito, e isso não é segredo para quem entende que a economia mundial foi crescendo e encontrando crises de tempos em tempos. Mas, antes de falar sobre como ocorreu o seu desenvolvimento, precisamos entender sua definição. O sistema financeiro é um conjunto de instituições, mercados e recursos de um determinado país, cuja principal finalidade é canalizar para os devedores a poupança gerada pelos credores. Canalizar a poupança de credores para devedores? Mas o que seria essa poupança? Explicando em poucas palavras, trata-se de recursos que são transferidos de quem os tem para quem necessita deles. Na verdade, podemos afirmar que a poupança ou os recursos são basicamente dinheiro. Isso mesmo, bufunfa, din-din, cascalho, mangos e por aí vai. O sistema financeiro só existe porque existe dinheiro, e o dinheiro só existe por uma necessidade das pessoas. Afinal, ninguém cria algo que não atenda a alguma necessidade. Por isso, antes de contarmos a história do sistema financeiro, começaremos falando daquilo que o sustenta, o dinheiro. Uma brevíssima história do dinheiro. Sabe esse pedaço de papel que você carrega na carteira? Essa notinha azul, verde, amarela ou de qualquer cor que seja? Pois bem, ela é uma farsa. Não que sua nota seja falsificada e que isso implique algum crime. A verdade é que, em essência, todas as notas são uma farsa. Caso você não ande com nada na carteira, pense naqueles números que aparecem na sua conta bancária. Eles são apenas números, ou seja, também são uma farsa. Boa parte desses algarismos nunca se transformará em cédulas e em dinheiro vivo. Em vez disso, ao longo da sua vida, provavelmente você apenas verá esses números indo de uma conta para outra, de sua conta para a conta do dono do apartamento em que você mora de aluguel, para a conta do amigo ao qual você fez o empréstimo, para a conta da companhia de energia, de operadora de internet e para tantas outras. E tudo isso não passa de uma grande farsa com a qual nós todos compactuamos. Mas, por outro lado, essa foi a melhor invenção para chegarmos até o momento em que estamos, com uma sociedade com recursos financeiros mais abundantes. O dinheiro falso em sua carteira, na carteira de seus pais e na mão do ambulante foi o que possibilitou que a sociedade prosperasse. São essas cédulas que permitem que eu consiga comer na padaria aqui ao lado de casa sem ter que trocar meus relatórios de recomendações de investimentos com o dono da padaria. E que permitem que ele tenha café em pó no estoque sem ter que fazer pães para todos os trabalhadores da fazenda de café. Portanto, o dinheiro, da forma que o conhecemos hoje, faz com que o sistema não trave na primeira tentativa de troca, quando um dos lados quer algo e o outro não deseja o que aquele tem a lhe oferecer. A concepção de dinheiro começa assim que nossos ancestrais conseguem produzir mais do que conseguem consumir e precisam de outros bens além daqueles que produzem ou têm. A história remonta à época em que o homem iniciou o plantio dos primeiros grãos, o que marcou o surgimento da agricultura. Por volta de 8.500 a.C., os habitantes do Crescente Fértil, região que hoje compreende partes do Egito, Israel, Turquia, Iraque e de outros países, começaram a agricultura rudimentar e passaram a se estabelecer em regiões, deixando a vida nômade para trás. Em seguida, veio a domesticação dos animais e, com ela, a relativa abundância de recursos se comparada a centenas de anos anteriores, quando o homem saía para caçar. Com os grãos da agricultura e a facilidade de abater os animais por estarem encercados, os seres humanos tinham a estrutura perfeita para um comércio rudimentar e para o nascimento do dinheiro. A principal moeda desse período eram os alimentos. Essa espécie de escambo fazia com que o dono dos animais pudessem comer os grãos do agricultor e vice-versa. Naquele momento, não era necessário sair para encontrar frutas se você criava animais,
Bastava ofertar um pedaço de carne em troca da produção de um agricultor. Na teoria, a história parece muito bonita, com todos trocando bens e sendo felizes. Mas a verdade é que a agricultura trouxe também muita desigualdade para a região do Crescente Fértil. Os agricultores se tornaram latifundiários e contratavam trabalhadores para fermentar vinhos, construir casas e assar pães, sempre os remunerando com comida. Como quem era dono de grandes quantidades de terra plantava o próprio dinheiro, esses agricultores prosperaram por pagar aos trabalhadores braçais a quantidade de comida que bem entendessem. Para conter a revolta dos que estivessem insatisfeitos com o sistema, bastava manter um exército bem alimentado. Com essa forma de economia estabelecida, os latifundiários que produzissem mais poderiam comer, beber e vestir melhor. Mas para isso, precisariam pagar mais e mais sacos de alimentos por esses confortos. Imagine a dificuldade que seria carregar sacos e sacos de comida para trocar por mercadorias. Isso não era nada prático e a solução para esse problema nos acompanha até hoje. Estou falando dos bancos, talvez não do modo como os conhecemos hoje, mas no modelo que servia para necessidades da época. Foram os babilônios, povo que viveu também no Crescente Fértil, que há 4.000 anos criaram os primeiros bancos. Aquela região era uma metrópole para os padrões da época. Tinha comércio, produção e bancos. Uma maravilha! Voltando ao tema dos bancos babilônicos, estes funcionavam da seguinte forma: o latifundiário que gerava excedentes de produção depositava os grãos nos silos do rei, os quais funcionavam como bancos. Então, confeccionava-se um tablete de argila no qual era escrita a quantidade depositada. Com isso, uma das primeiras cédulas foi criada. Esse tablete de argila era mais parecido com uma moeda gigante do que com notas, mas servia ao propósito de dinheiro, pois garantia ao portador o acesso a uma certa quantidade de alimento. Já os bancos do rei eram a contraparte que garantia que a quantidade de alimento gravada no tablete era verdadeira. Eram esses bancos que conferiam segurança ao sistema da época. Se você sabe como trabalha essa instituição que dá lucros enormes, faça chuva ou faça sol, deve imaginar exatamente o que vem depois: os empréstimos. Os bancos passaram a emprestar tabletes de argila às pessoas que desejassem, em troca de juros no futuro. Por exemplo, 10 dessas peças emprestadas deveriam ser devolvidas no futuro com o acréscimo de uma. Assim, quem tomasse emprestadas 10 unidades dessas moedas devolveria lá na frente 11 unidades. Era o começo da estrutura financeira que perdura até hoje. Os bancos ficam com o dinheiro das pessoas e o emprestam para outras com juros. É exatamente esse modelo que faz com que a nossa sociedade seja tão próspera atualmente e com que viva à base de ciclos econômicos que passam por períodos de tempestades. Essas tempestades, leia-se crises, podem ser locais, como a que vivemos recentemente no Brasil, ou podem ser mundiais, como a que vivemos em 2008, que começou nos Estados Unidos e se alastrou pelo mundo todo. Mas será que as crises são uma invenção moderna? Com toda a certeza não. Trata-se de um fenômeno cujo primeiro episódio de que se tem notícia aconteceu na Holanda no século XVII. O sistema financeiro. Como vimos na definição do início, o objetivo do sistema financeiro é fazer com que as pessoas com sobra de recursos emprestem para quem não os tem. Por isso, ele funciona quase sempre como um intermediário entre as partes, tomando daqui e dando ali, mas sempre tirando um naco para si. Quanto mais o sistema toma de lá e da cá, mais nacos consegue para si próprio. É por esse motivo que quanto mais dinheiro estiver circulando, melhor para as instituições financeiras que ganham nessa intermediação. E aí mora o perigo, pois a última grande crise mundial que começou nos Estados Unidos teve início pela ganância do sistema em sempre fazer mais e mais dinheiro, e com isso emprestá-lo para quem não podia arcar com essas dívidas. Mas, como eu disse, a crise imobiliária na terra do tio Sam não foi a primeira nem será a última.
Na verdade, estamos acostumados a ver por lá crises iniciadas por bolhas, ainda que não tenham sido os norte-americanos que iniciaram a cultura de bolhas do sistema. Quem de fato começou com essa história foram os holandeses, com algo aparentemente inofensivo: tulipas. Na Holanda do século XVII, um botão de flor valia o mesmo que uma casa em Amsterdã. Sim, era possível comprar uma casa na capital holandesa com o mesmo valor que se comprava uma tulipa, mas não qualquer flor. Apenas um tipo específico valia tanto quanto uma residência na cidade portuária. Esse fato deu origem ao que podemos chamar de a primeira bolha econômica da história. As primeiras tulipas plantadas na Holanda foram trazidas da Turquia e logo caíram no gosto dos holandeses mais endinheirados. Até aí, nada de novo. Tratava-se de um item relativamente raro que os mais abastados queriam ter como sinal de status. Mas, se as tulipas, de forma geral, eram um artigo de luxo, a Sempre Augustus era o suprassumo da beleza e também do preço. Havia um vírus que algumas vezes contaminava as tulipas normais e as deixava com um aspecto diferenciado. As flores, contaminadas, perdiam parte das cores da pétala, o que as deixava com cores leitosas. Por serem raras, essas tulipas eram comercializadas por um preço mais alto em relação às outras. A Sempre Augustus era desejada por muitos, mas poucos podiam comprá-la. Seguindo a lei da oferta e da procura, seus preços decolaram, chegando a valores que dariam para comprar uma casa em Amsterdã. Com o encarecimento de um dos tipos de tulipa, o preço das outras foi naturalmente puxado para cima. As tulipas se tornaram o mercado mais quente da época e passaram a chamar a atenção de pessoas que não tinham nenhum interesse real em flores, mas queriam apenas aproveitar as grandes valorizações que o mercado apresentava. Apesar de não haver tulipas suficientes para serem comercializadas, as pessoas que desejavam tirar proveito das valorizações das flores arrumaram um jeito de vendê-las sem nem ao menos tê-las às mãos. A solução encontrada por essas pessoas foi comprar dos floricultores papéis que garantissem uma tulipa no bulbo, antes mesmo de florescimento, para então revendê-los com algum lucro a terceiros. Digamos, por exemplo, que uma tulipa valesse R$ 1.000 depois de florescida. Você, um floricultor precisando de dinheiro, ainda não pode vender suas tulipas, pois elas estão dentro do bulbo. Então, você topa vender por R$ 800 um papel que garante uma tulipa assim que florescida. Para você foi um ótimo negócio, pois rendeu dinheiro imediatamente sem que tivesse a mercadoria de fato. A pessoa que comprou a tulipa com 20% de desconto, bastava esperar o florescimento para conseguir lucrar com a venda. Mas, eis que na sequência aparece alguém querendo comprar o mesmo título por R$ 900 e a pessoa em posse do papel resolve vendê-lo. Sem sequer ter visto a cor da tulipa, ela vendeu um título e embolsou R$ 100 de lucro. Se ela pudesse fazer isso com R$ 8.000, o lucro seria 10 vezes maior. Talvez ela própria nem precisasse ter o dinheiro, bastaria tomar um empréstimo, comprar títulos de tulipa e depois revendê-los, pagando com juros o valor emprestado e ainda embolsando uma grana. Esse tipo de comportamento foi o que fez saltar o preço das tulipas de forma estrondosa. A Sempre Augustus subiu 300% e a tulipa do tipo Golda, a mais comum, no mesmo período teve um salto de 1.125%. A ganância dos investidores era voraz e os preços das tulipas não se sustentaram. Primeiro, porque não havia demanda o bastante de pessoas que realmente queriam as tulipas. Na verdade, as vendas de títulos eram sustentadas por especuladores que esperavam sempre vender seu papel por um valor mais alto do que haviam comprado. Além disso, alguns floricultores venderam títulos sem o lastro da tulipa, e esse tipo de descoberta foi feita no auge da bolha, fazendo com que os preços derretessem rapidamente. Muitas pessoas perderam suas economias ao investir nessa empreitada, e é justamente isso que sempre acontece quando uma bolha estoura: alguém sai perdendo. Ao longo da história, tivemos as mais diversas experiências com esse tipo de acontecimento.
Ao que parece, as crises e as bolhas são algo inerente ao nosso sistema financeiro e não deixarão de existir tão cedo. Quase na mesma época da tulipomania, outra bolha se formava na Inglaterra e na França. John Law, um escocês filho de banqueiro em solo francês, fundou o que podemos chamar de Banco Central Francês, responsável por emitir as notas do país, as quais eram garantidas pelo rei da França, Luís XV. A propensão de Law aos jogos de azar, contudo, não era uma vantagem para quem ocupava um cargo tão importante na economia. Na verdade, foi sua ganância de ter cada vez mais dinheiro que ajudou a afundar a Europa em uma crise de extrema pobreza que culminaria na Revolução Francesa. O filho de banqueiro, que logo se tornaria um dono de banco também, fez uma manobra ousada ao criar a Companhia do Mississippi. Essa empresa fazia negócios com a América do Norte, mais precisamente com a Louisiana, que se estendia desde o Golfo do México até o Canadá. Ela tinha o monopólio da comercialização de todos os produtos que saíssem desse território da América do Norte, garantido pelo rei Luís XV. Com isso, Law conseguia passar confiança aos investidores. Posteriormente, as ações da Companhia do Mississippi foram vendidas em troca de títulos de dívidas do governo. Porém, esses títulos não valeriam nada se o governo não os pagasse. Diante desse cenário, Law fez aquilo que qualquer banqueiro adoraria fazer: imprimir dinheiro para pagar dívidas e financiar investimentos. Isso foi possível porque ele tinha o poder do Banco Central nas mãos e porque o dinheiro impresso gozava da confiança da população, já que se acreditava que havia lastro em metais preciosos. Assim, Law imprimia dinheiro para financiar a sua empreitada com a Companhia do Mississippi, pagar credores e distribuir dividendos aos acionistas. Como o dinheiro não tinha lastro, ele conseguia pagar dividendos anuais de 40% sem que a companhia nem ao menos apresentasse resultados reais. O banqueiro estava criando dinheiro do nada, e com a notícia de que uma empresa pagava tantos dividendos, o valor das ações da companhia subia com a expectativa de mais dividendos. Então, o Banco Central imprimia mais dinheiro e continuava pagando dividendos gordos para os acionistas. Por fim, começou a haver questionamentos sobre se tanto dinheiro assim tinha, de fato, lastro em metais. A coroa francesa acabou obrigada a admitir que não tinha mais lastro. Nesse momento, o cenário de hiperinflação já dominava a França. Em paralelo à crise francesa, a Inglaterra passava pelo mesmo problema. Ao norte do Canal da Mancha, em solo inglês, a Companhia dos Mares do Sul, guiada por outro John Blunt, também fez um esquema parecido ao trocar ações da companhia por títulos de dívidas da coroa. Na prática, quem trocasse esses títulos por ações ganhava um desconto no preço, o que fez os papéis da empresa bombarem nos primeiros períodos. Em resumo, o esquema de John Blunt para lucrar era fazer o preço das ações subir artificialmente para ganhar tanto com a valorização dos papéis quanto no mercado de derivativos. E foi isso que fez o mercado entrar em colapso por lá. Um fato curioso sobre a história inglesa é que ela fez uma vítima muito ilustre, Sr. Isaac Newton. Perdeu na época o que hoje equivaleria a mais de 800 milhões de reais em dinheiro. Mas a história das bolhas não termina aí, apenas migra de território. Ela reaparece nos Estados Unidos, de modo grandioso no começo da era da internet. Antes do estouro dessa bolha, bastava uma empresa ter .com no nome para conseguir arrecadar valores absurdos de investidores. O caso mais emblemático dessa insanidade das .com foi o Yahoo, que um ano antes de a bolha estourar, valia 96 bilhões de dólares e proporcionava um lucro de apenas 61 milhões de dólares. Mas essa insanidade foi colocada em xeque nos anos 2000, com o estouro da bolha das .com. Em 2002, a Nasdaq, bolsa de valores americana, em que são negociadas empresas de tecnologia, tinha perdido 4 trilhões de dólares em valor. Depois dessa perda estrondosa, voltando ao mesmo patamar de valor de 1996, as empresas que conseguiram sobreviver deram a volta por cima, e algumas se tornaram líderes de mercado.
É o caso da Amazon, que na época da crise era apenas uma vendedora de livros e hoje é líder em e-commerce em vários países. Se a bolha.com sacudiu o mercado americano, a crise do subprime em 2008 sacudiu o mundo, causando uma onda de desemprego em vários países. Em resumo, a sua principal causa foi a concessão desenfreada de crédito imobiliário a quem não podia pagar por ele. O pior de tudo é que os bancos sabiam dos riscos de conceder empréstimos a pessoas que não tinham condições de pagar pelas casas que compravam e, por isso, vendiam os títulos de crédito imobiliário concedidos como investimentos para seus clientes. Primeiro, as instituições financeiras procuraram emprestar para aqueles que poderiam honrar a dívida pessoas com bons empregos e com algumas posses. Mas, à medida que se tornava mais difícil encontrar pessoas com esse perfil, os banqueiros decidiram recorrer a pessoas sem emprego fixo e com quase nenhum ou nenhum bem. Os empréstimos se destinavam principalmente à compra de casas, pois era uma segurança para quem emprestava de poder reaver o empréstimo por meio de um bem físico, a casa. Caso o empréstimo não fosse honrado, a casa era tomada e revendida a outra pessoa. Parecia um negócio perfeito, já que os valores dos imóveis não paravam de subir. Se uma casa fosse devolvida, facilmente era vendida por um valor acima do preço inicial. Isso começou a chamar a atenção de pessoas que perceberam que podiam financiar uma casa, revendê-la, pagar um empréstimo e ainda embolsar algum dinheiro. Qualquer semelhança com as tulipas não é mera coincidência. Uma bolha estava, de fato, se formando. Quem emprestava o dinheiro para essas pessoas? Os bancos? Sim e não. Eram os bancos porque, ao repassar o dinheiro às pessoas que queriam comprar uma casa, os banqueiros pegavam esse dinheiro de outras pessoas que queriam investir em títulos dessas dívidas. Não apenas de pessoas, mas também de fundos de investimentos e fundos de pensão. O aval para comprar os títulos de dívida hipotecária vinha do selo que os títulos carregavam, AAA. O carimbo mais seguro das agências de classificação. Ao ver um AAA, as pessoas se sentiam seguras para investir, pois se tratava de um título quase impossível de não ser honrado. Por muito tempo, isso foi feito sistematicamente pelos bancos e demais instituições financeiras dos Estados Unidos, até que a inadimplência se alastrou e os devedores simplesmente não conseguiam mais pagar o que deviam e os credores, consequentemente, não conseguiam mais receber o que lhes era devido. Toda essa crise tem um culpado central, o sistema financeiro como ele é. A falta de transparência do sistema permitiu que as agências de classificação elegessem títulos péssimos como sendo bons e que os bancos os vendessem para os desavisados. Por incrível que pareça, pouco antes da crise estourar, já havia questionamentos sobre o potencial enorme dos bancos de provocar o colapso das economias. Uma saída seria dar às pessoas a posse e o controle de seu próprio dinheiro, para que não precisassem mais de instituições intermediando suas transações. Isso, que seria possível com a tecnologia, era o que buscava um pequeno grupo de indivíduos que trocavam e-mails e ideias a partir de seus computadores. Esse grupo de pessoas estava engajado em trazer uma solução para o sistema financeiro pouco transparente. Foram várias trocas de e-mails entre esses criptógrafos para que se propusesse uma solução viável de um sistema transparente de trocas financeiras que não necessitasse de intermediário. E o desfecho, ou início de tudo, foi um protocolo proposto por Satoshi Nakamoto. A proposição foi o Bitcoin e o blockchain, e explico melhor o que é cada um nos próximos vídeos. Até lá!